E elas estão aí, aprovadas desde 2012, e com excelente conteúdo. Agora, tudo que foi aprovado antes da mudança de governo foi esquecido. A verdade é essa. Né? Embora o MEC diga, como disse na época, quando se questionou que precisava discutir mais, que não era possível 120 dias, e não seriam 120 dias, porque a coisa chegou no Congresso no final de setembro. Ora, você tem outubro e novembro para discutir, porque você imagina que o Congresso vai se reunir em dezembro, janeiro, vai, aí acabou o prazo e sai a lei. Mas o argumento que o MEC usou na época é que já tinha sido consultado aos professores. Afinal de contas, chega até o Ministério da Educação 12 milhões de pareceres dados pelos professores. Bom, só que eles absolutamente não levaram em conta isso. Quer dizer, a consulta pública foi feita na gestão do Mercadante, do governo Dilma. E aí chegaram lá 12 milhões, realmente, de opiniões, de ponto de vista de professores, diretores, enfim, a psiquiatria como profissionais da educação, e até de pais, etc. Agora, muda o governo e sai a terceira versão. Essa terceira versão, se vocês olharem, comparar com a segunda, tem nada da segunda. A segunda respeitou realmente os 12 milhões de contribuições. Agora, a terceira, absolutamente não tem nada. Não é? Bom, e que fundamentalmente acaba sendo alterado na própria LDB. Além do artigo 24 que eu mencionei, o artigo 26, que é o artigo que trata, aliás, da questão do currículo, basicamente, como é que o currículo será constituído. Do ponto de vista da prescrição curricular, né? O currículo real é o currículo da escola. Né? Isso nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Porque o que se propõe na base é uma prescrição legal. É o que o poder deseja. Agora, entre o que o poder deseja e o que a escola vai fazer, há uma distância razoavelmente grande, e esse é o currículo real. Né? Aliás, o currículo real realmente é aquele que vai sobrar na cabeça do aluno, efetivamente, é aquilo. Né? Agora, aí você vai ter toda uma distância. Bom, como eles se... no fundo, eu não sei se é problema de pressa, porque o governo termina, graças a Deus, a partir de dezembro, sofrendo mais um pouquinho, mas está no fim, chegando. Ou é pressa para aprovar essa base, correndo, ou foi incompetência, porque a forma como eles elaboraram a base, podem olhar, está publicada, vocês vão ver que aquilo é coisa de gente preguiçosa. Define bem lá o que vai ser português e matemática, e assim mesmo em termos de competências e habilidades, que é uma questão que, para professor que está em sala de aula, não diz muita coisa, porque professor não ensina competência e habilidade. O professor ensina conteúdo da disciplina que ele é autoridade. Agora, se aquele conteúdo dele tem a ver com as competências, tais 10 competências que viraram parece uma Bíblia, ninguém pode criticar, ninguém pode mexer nessas tais 10 competências, né, que alguns iluminados lá em Brasília definiram dessa forma. Se o conteúdo tem a ver com essas competências ou não, esse é outro problema, que não é o problema do professor. Né? Eu fui professor na rede estadual durante 20 anos, e na minha época também já tinha essa questão de organizar um currículo por objetivos educacionais, objetivos comportamentais, isso mais aquilo, tinha até uma lista de verbos, como é que a gente podia escrever um objetivo. Eu nunca dei bola para isso e dava o meu conteúdo de biologia e ciências, que é onde eu era competente, e para aquilo que eu fui formado. E obviamente eu acredito que vai ocorrer a mesma coisa na hora que a questão chegar até a escola. O problema do professor é o seguinte, o que ele vai dar às 8 horas da manhã, segunda-feira, com aquela turma que está na frente dele. Esse é o negócio. Agora, o pessoal pode escrever montanhas, pode gastar papel à vontade,
Agora o professor vai tratar daquilo que ele tem autoridade e competência para fazer, efetivamente. Não é? Mas, enfim, nós temos uma tradição que vem lá desde os anos 70, que é essa de ficar prescrevendo receitas para os professores, efetivamente. Foi assim na reforma de 71, não é? Atualmente, claro que você tem alguns lados importantes, por exemplo, quem está por trás da base? Preciso analisar essas coisas. Não é? O que está por trás? Ora, está por trás da base um grupo de empresários e alguns organismos internacionais. Aliás, o organismo internacional, dando palpite em como que deve ser currículo de escola no Brasil, não é de hoje. Todo mundo fica pensando que é agora. Não. Em 56, o Juscelino, o presidente, trouxe um grupo lá dos Estados Unidos e criou lá em Belo Horizonte um negócio chamado PABAI. E aqui na mesa todos têm menção, têm lembrança. Esse PABAI era o quê? Eram os americanos levando brasileiro para os Estados Unidos para ensinar eles como é que faz currículo. E aí eles chegaram aqui e publicaram os livrinhos, que aliás fizeram muito sucesso na época, né? Eu lembro de um deles, tal de Princípios Gerais de Currículo, de uma senhora chamada Dalila Sperber. Ele era usado em todo o curso normal, na época formava professor, e também nos cursos de pedagogia. Não é? Então não é de hoje que ele vem se interferindo. A reforma de 71, famosa 5692, ela foi feita no Ministério da Educação com um grupo de técnicos americanos sentados ao lado do ministro, Jarbas Passarinho. Tinha uma salinha para eles, né? E eles eram coordenados por um cidadão chamado Rudolf Atkin. Resultado daqueles famosos acordos Meck-Uzait, que também aqui na mesa todos têm boa lembrança, ou má lembrança disso. Quer dizer, sempre houve essa interferência no sentido de você ter agentes que não são propriamente os professores trabalhando a questão curricular, não é? A única novidade agora é que você tem um grupo grande de empresários instalados lá no Ministério da Educação, não é? Com muito recurso financeiro, com muito dinheiro, não é? E que, na realidade, estão de olho no mercado editorial. Porque vocês não têm dúvida que já vão aparecer um monte de livros aí com um carimbo na capa dizendo assim, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Como foi em 70 o carimbão lá de acordo com os guias curriculares. Não sei se lembram, mas eu lembro bem dessa história. Não é? E, enfim, é isso. Na verdade, você vai ter as editoras também, novamente ganhando muito dinheiro, que hoje ela ganha o dinheiro certo, ela não precisa nem vender o livro para o público, ela vende para o MEC, e o MEC manda para as escolas. Né? E aqui em São Paulo, não sei como é que eles vão resolver o problema, porque aqui em São Paulo, desde 2008, que resolveram fazer o caderninho para o aluno. Né? E largaram de lado o livro didático, que aliás é melhor que o caderninho do aluno, se passar. E vem de graça. Né? Mas está aí. Você vai nas escolas, você vai encontrar lá, em algumas salas, ou tem corredor, como eu vi, quando eu trabalhei na Secretaria da Educação, os livros didáticos amontoados lá, alguns de excelente qualidade, e o aluno trabalhando com aquele caderninho, que é o mínimo do conteúdo. E aí o aluno depois é avaliado e não consegue uma boa nota. E aí os índices aqui de São Paulo, por exemplo, esse ano, aliás, conseguiram piorar. Em 2017, piorou em relação a 2015. Agora, é evidente, o MEC, o INEP não avalia o ensino médio em função dos caderninhos. Ele avalia em função do currículo, do livro didático. Aí você tem uma diferença, né, fundamental, porque o aluno é avaliado naquilo que ele não, conteúdo que ele não teve, efetivamente. Daí o resultado aqui alcançado no estado de São Paulo. Bom, na questão dos conteúdos, no artigo 26, inicialmente se dizia o seguinte: o ensino de artes
será obrigatório apenas no ensino fundamental, educação infantil e fundamental. Não haveria artes no ensino médio, ou seja, o jovem não precisa de artes, na leitura dos iluminados de Brasília. Bom, mas aí teve uma reação muito forte, então o Congresso Nacional não aprovou desse jeito. O Congresso Nacional disse que a arte é obrigatória em toda a educação básica. De certa forma, o Congresso Nacional melhorou a tal da medida provisória. Agora, não diz, por exemplo, se isso vai ser veiculado em todas as séries do ensino médio. Diz que é obrigatório, na educação básica, em toda a educação básica. Se você colocar isso no ano do ensino médio, você diz que lá já cumpriu. Quer dizer, tem aí uma lacuna. É o mesmo problema de sociologia e filosofia. Enquanto também houve a reação em relação à sociologia e filosofia, o argumento foi o seguinte: não, mas vai ter na base. Bom, mas a base, qual é a carga horária da base? De 3.000 horas, partindo do princípio aqui de São Paulo, que são 1.000 horas por ano, são 1.600 horas a base. Não, 1.800, errei no cálculo. No meu tempo, matemática não era só matemática, era obrigatório. Então, eu tinha que estudar outras coisas, estudei menos matemática. Mas, graças a Deus, eu aprendi muitas outras coisas. Bom, e me foram muito mais úteis do que muita coisa de matemática que até hoje eu não sei para que eu tive que estudar. Se tem algum matemático aqui, me desculpe, mas a questão da base também necessitaria uma revisão dos conteúdos de cada disciplina. Porque tem muito conteúdo inerte, que não serve para nada. Efetivamente, eles precisaria, portanto, ter uma análise melhor. Bom, são 1.800 horas, de 3.000. Então, aquilo que hoje é dado em 3.000 horas, vai ser dado em 1.800 horas. Então, é evidente que vai ter diminuição de aulas. Embora o MEC afirme que os conteúdos todos estarão presentes. Bom, mas estarão presentes desse jeito. Quer dizer, apenas uns 60% da base. E tem mais. Muitas pessoas não prestaram atenção. O que está dito lá é o seguinte: até 60%. Portanto, a base não pode